Olá, amigos. Vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 23 de março. Eu sou Dalto Feira, analista de investimentos. Peço para que você se inscreva gratuitamente no meu canal no YouTube e usufrua o máximo possível do conteúdo existente aí de aprendizado e, logicamente, nas análises diárias que eu produzo. Aqui no canto inferior direito do seu vídeo, se estiver aparecendo a imagem, inscreva-se. Passando o cursor do seu mouse em cima dessa imagem, vai aparecer a opção para você se inscrever gratuitamente aí no canal. Seguindo aqui para análise, na análise de hoje eu vou falar sobre Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar. Depois eu venho falando de PTR4, Vale 3, BBDC4, Via Varejo, Elet 3, CSNA 3, o ZIN 5 e BRML 3. E lembrando, para que você possa receber as carteiras de ações, recomendações de compra e venda, informações relevantes durante o pregão no seu celular, no seu desktop, vídeos também exclusivos, basta você clicar aqui no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos. Ibovespa, então, queda no pregão de hoje de 5,22%. Com o candle de hoje, o Ibovespa basicamente anulou a formação de um fundo, deu sinais de continuidade do seu movimento de baixa. Se superar a máxima do pregão de hoje, a partir de amanhã superar os 67.603 pontos, aumentaria a chance da gente ter uma correção, no primeiro momento, mais lateral. Ou seja, aquele movimento forte de baixo e você tem um movimento mais lateral. Se eu jogar aqui no gráfico de 2 dias, dá para perceber que a gente segue basicamente de um movimento de baixo que superou a máxima do candle anterior e veio forte aqui para baixo. E que se a gente olhar para esse movimento como é intenso para baixo, aqui começa a perder um pouco de força dessa queda. Então está em cima de um patamar ainda relevante, que é a região lá dos 62.700 até o patamar de 61.200. Se o Ibov vier um pouquinho mais para baixo aqui fazendo máximas descendentes, ainda fica mais interessante para se arriscar. Isso considerando que o Ibov está representando uma média de comportamento do preço dos ativos, que fazem parte do Ibovespa, ficaria mais interessante para arriscar a compra contra a tendência mais abaixo, com candle menor do que esse aqui. Esse candle ficou muito grande para a entrada ali contra a tendência. Cheguei a até falar bastante sobre isso na live exclusiva de ontem para os alunos do curso Invista Melhor. Sobre o curso Invista Melhor, na parte inferior aqui do vídeo, tem aí o link que você pode saber tudo a respeito do curso, inclusive fazer sua inscrição, 1 ano de acesso ao curso e mais 1 ano exclusivo aí de lives comigo, tirando dúvidas, lives que no domingo, live de 2h30. Quem participou da live de domingo, deixa aqui o comentário no YouTube a respeito dessa live exclusiva. Olhando aqui para os futuros, então vamos falar aqui do mini índice. Lembrando, se essa análise for útil para você de alguma forma, seja agora ou no decorrer dela for útil, seja aprendizado ou leitura do mercado, deixe seu like, seu joinha. Agradeço por prestigiar meu trabalho e ajudar, logicamente, a disseminar o conteúdo aqui de aprendizado do canal. Então, no mini índice, nós temos um G60 aqui de tendência basicamente de baixa, que veio aqui, ó, tentou subir, volta aqui forte para baixo, tenta subir, está aqui de lado, ou seja, dentro do que está acontecendo aqui, o caminho mais provável, falando de probabilidade, seria a gente ter algo para baixo, pelo que está acontecendo aqui pelo G60. Para gerar algo um pouco mais relevante para cima, teria que voltar para cima da média, ali para uma região acima dos 65 mil pontos arredondando, até o patamar de resistência ali nos 65.500, que é essa região de fundo anterior aqui. Ó. Se viesse um candle forte para cima e passasse num gráfico de 10 minutos a gerar fundo ascendente ou pivô de alta, no G10 ou no G5, gráfico de 10 ou de 5 minutos, ficaria mais interessante para se buscar a operação de compra. Mas confesso que dentro do que está acontecendo aqui, se abre caindo e o mercado passa a gerar topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, abaixo do nível de 62.905, ficaria muito mais interessante para venda, que é isso aqui. Ó. Ou seja, o mercado abre caindo e passa a gerar sinalização de baixa, abaixo desses fundos que foram perdidos, ou do fundo lá do gráfico de 60 minutos que é comentado aqui na casa dos 62.905. Então, ficaria mais interessante para se fazer a operação de venda. Se abrir subindo, olhando para o gráfico de 10 minutos, se abrir subindo, que venha para cima dessa região aqui, ó, e passe justamente a gerar sinais de alta já acima dos 65 mil pontos, que foi comentado a região dos 64.900 da média, enfim, mais esses dois topos aqui, 65 mil, tem um nível ali um pouco mais acima de 65.500, mas 65 mil já seria aceitável para se buscar fundo ascendente ou até mesmo um pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos acima dessa região. No dólar, o dia de hoje apresentando aqui uma alta de 1,13%, fiz até uma análise especial do dólar nesse final de semana, falando sobre a questão do dólar esticado no gráfico semanal. O que está esticado pode esticar um pouco mais, mas a questão da relação risco-retorno é que começa a prejudicar com o dólar um pouco mais esticado para cima, ou seja, apostando ainda na alta
maior. Pode ficar mais esticado, mas não exigir tanto para cima para quem está comprado no dólar. Dólar gera aqui um movimentozinho para baixo, gera superação da máxima do candle anterior após testar um patamar de suporte na casa ali dos 5,11 a 4,996. Vindo para um fechamento acima das resistências aqui, ou seja, o dólar está respeitando suporte e voltando a fechar acima de resistência, ou seja, sinal que ainda tem força por parte dos compradores em cima do dólar. Não fechou ainda, mas enfim, o desafio de fechamento é primeiramente acima do 5,097, que vai apontando para isso, e depois acima do 5,108, zona de resistência. Dentro desse cenário aqui, se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, o que é que nós temos? Da mesma forma que o mini índice veio aqui embaixo e ficou aqui tentando subir de maneira fraca e vai aumentando a chance de queda, o dólar é o contrário. O dólar ele vem para cima, ele passa para cima, consegue depois de patinar aqui por 2 horas, as horas iniciais ali de pregão, patinar em cima da zona de resistência e voltar aqui para cima do patamar mais forte de resistência que era, que eu falava aqui, 5,67, 5,76,50, 5,97,50. Veio para cima desses 3 níveis e está acima desse patamar. O que está fazendo acima desse patamar? Lateralização, após gerar aqui essa máxima, está ficando aqui mais de lado, ou seja, se abriu subindo, no próximo pregão fica muito mais favorável para se buscar a operação de compra de fundo ascendente, o pivô de alta, acima dessa região aí dos 5,138 a 5,132 em termos de usar essa região como patamar de suporte no gráfico de 10 ou de 5 minutos, ou seja, abre subindo para cima dessa região e passa a gerar o quê? Fundo ascendente ou pivô de alta, foco maior em buscar a operação de compra. Se abrir aqui para baixo dessa região, vier um pouco mais forte para baixo e passar a gerar topo descendente abaixo da média móvel de 13, preferencialmente, abaixo ali do patamar de 5,110,5, possibilidade de trabalhar na ponta vendedora. O ideal é que viesse para baixo dos 5,100 a 5,097,50. Enfim, abaixo desse nível, junto com a média, vem para baixo, passa a gerar topo para baixo ali da média móvel de 13 períodos do G60, mas usando ali o gráfico de 10 minutos para fazer a entrada abaixo de 5,097,50. Mais interessante ainda seria para essa entrada em termos de gerar espaço no gráfico e, consequentemente, melhor relação risco-retorno para as operações de venda. Ações, PTR4 no dia de hoje, queda de 3,75% para quem está comprado no ativo, no curto prazo, no swing trade contra a tendência que tem um risco maior. Eu reposicionaria o stop para baixo da mínima do pregão de hoje, que seria aqui R$ 11,27, falando de operação de swing trade para quem fez compra aqui contra a tendência. Então, mais uma vez, a Petro perdeu força na região aqui de resistência, que foi comentada na sexta-feira. O pregão de hoje perdeu a mínima da sexta, e vai ficando aí com a chance de poder vir um nível um pouco ainda mais para baixo, apesar de estar no gráfico mensal em cima de toda uma região aqui de suporte, ou seja, uma região aqui na casa dos R$ 11,61 a R$ 10,88. Então, aqui seria essa região forte de suporte para a PTR4, que ela se encontra aqui nessa região. Se vier aqui um pouco mais para baixo, não ganhar tanta força para baixo, gerar, igual que eu falei no Ibovespa, gerar a superação da máxima no anterior, me chamaria a atenção ainda de compra, ou seja, ainda, vamos dizer assim, perdendo força em cima do suporte. Agora, o problema é ela ficar aqui em cima do suporte, batendo, aí vem aqui para cima, aí fica, ou seja, tá parando em cima do suporte depois de uma forte queda. O que pode acontecer? Correção no tempo para continuar caindo mais. Então, isso seria o sinal mais negativo aí para a PTR4. Por isso que falar em termos de torcida, vir para cá para gerar um outro sinal de entrada com o candle mais curto aí para compra na ação. Em termos de stop, né? Candle mais curto em termos de stop. Vale 3 no dia de hoje. Queda de 3,01%, a queda na Petro foi de 3,75%, e Ibov terminou o dia aí com queda de 5,22%. Então aqui a Vale 3 com essa queda de 3,01%, aumentando a chance de vir a perder a região de suporte dos 32,45. Eu fiz uma análise especial agora há pouco da Vale 3, tá? Então nem vou entrar tanto em detalhe na questão do gráfico mensal, gráfico semanal, pois já foi comentado isso na análise especial, uma análise mais detalhada. Nesse momento, em termos de operação de swing trade para Vale 3, o interessante seria acontecer o quê? Assim como falei no Ibov, na Petro, uma sinalização de compra mais acima. Tá? Nesse momento, ficaria mais interessado em trabalhar em operação de venda de day trade, que eu comentei até hoje na live da manhã, toda live, a partir das 10h45, eu comento aí possibilidades de operação de day trade em Petro, Vale e mini índice, mini dólar,
todos os dias, tá? Então, sempre a partir das 10h45 aqui no canal da Alto Vieira Invest no YouTube. Então, vale 3 dentro de uma tendência de baixa, tá alinhado para baixo, tem suportes relevantes que eu já comentei também lá na questão do gráfico mensal, tem essa região dos tá abaixo, né? Tá ali, já testou hoje 33,96 a 32,86 e abaixo disso seria mais próximo dos R$30 a 29,80. Indo para o banco aqui, Bradesco, BBDC4, 2 dias de forte queda. O primeiro dia aqui de queda de 7,28% e hoje de queda de 8,16%. Então, queda muito acentuada, tendência de baixa muito forte. Olhando para o gráfico mensal de BBDC4, olha só onde já se encontra. Passou por esse nível, que é um nível relevante, que logicamente o mercado pode se recuperar e fechar o mês acima desse patamar. Nossa, Geraldo, mas está longe, né? São 17%. Se a gente pegar aqui no gráfico diário, a ação está com volatilidade média de 17%, não é muito longe. O que é isso? Essa volatilidade média de 17% significa dizer que essa ação, se você entrar comprando aqui, ela pode subir 17%, ou pode oscilar para cima 17%, pode oscilar para baixo 17%. Então é isso que está acontecendo em média com BBDC4, né? Não necessariamente só do ponto de fechamento, né? Que significa dizer que ela foi dali para a máxima e da máxima ela veio para a mínima, ou seja, né, essa oscilação está na faixa de 17%. Então, considerando que ela está num ponto relevante ali no gráfico de maior velocidade, no gráfico mensal, que é essa região aqui, que ela já está abaixo, né? R$17,76 a R$16,85. Então, é um ativo que me chamaria atenção nessa faixa de preço que ela se encontra para gerar alguma sinalização de compra através de um candle que não seja um candle grande como esse, onde o stop dele seja um stop basicamente para a média distância seja igual que 1 para 1, tem que ser mais distante possível. Então ela entrando nessa região que ela já está dentro, né, 17,76 para baixo, até a região ali perto dos R$17, um pouquinho abaixo dos R$17, superando a máxima do candle anterior, com o candle um pouco menor, me chamaria atenção para compra contra a tendência em cima de BBDC4. Via Varejo, queda hoje de 10,46%. Se a volatilidade em Bradesco é 17%, aqui é de 42%. Volatilidade média, porque tem uns candles muito grandes aqui que estão fazendo diferença no cálculo da média de oscilação dos últimos 10 pregões. Mas, enfim, uma volatilidade muito grande que na hora que você vai colocar capital, você tem que colocar capital pequeno. Imagina que você, no extremo aqui, você pode buscar uma compra em cima do papel e ter uma perda de 42% do capital que você colocar. Então, por esse motivo, se o risco é muito alto, se o stop é muito grande, se reduz aí o tamanho do risco dessa operação colocando menos capital. Onde é que se encontra Via Varejo, que já gerou um sinal para fundo aqui contra a tendência, que não andou para cima? Primeiramente, o stop poderia colocar aqui abaixo da mínima desse candle e o outro que estaria o inicial abaixo dessa mínima para quem está comprado. Qual seria a possibilidade de compra desse papel se gerar o mesmo desenho que eu estou mencionando ali em Petro, em Vale, enfim, ter algo mais para baixo e aí efetivamente testar a região de suporte que vai de 4,10 a 3,80. Chegando nesse nível de preço e não ganhando muita força para baixo, gerando sinal de alta com um candle um pouco menor, também focaria um pouco mais em buscar a operação de compra contra a tendência em Via Varejo pela região extremamente importante que ela se encontra no gráfico mensal. Eletrobras, pancada grande para baixo, topos e fundos descendentes. Olhando para o gráfico mensal desse ativo, nós temos uma queda de 55% do preço, ela voltando para baixo desse patamar, basicamente dentro de uma tendência de baixa, já no gráfico mensal. Então, um sinal realmente negativo. Dentro desse cenário, para se buscar a operação de compra de swing trade, olharia justamente para os pontos mais importantes. Como já está abaixo de um ponto que era um ponto importante aqui de fundo anterior, com essa parada do preço aqui na casa dos 16,83, o próximo nível seria a região ali dos 15,12. E olhando para o gráfico semanal aqui, dando um zoom menos no semanal, 15,12, a gente tem aqui 14,34. 15,12 a 14,34. Então, ou seja, se chegar nesse nível de preço, olhando para o gráfico diário, se chegar nesse nível de preço, com esse afastamento do preço que ela tem para a média, não está ainda tão afastado, né? Porque a volatilidade está alta, está na faixa ali de quase 2 vezes a volatilidade média para afastamento do preço. Veio mais para baixo e ficou mais distante, o candle pequeno para botar um stop curto,
mais dentro da região de suporte que foi comentado ali agora no gráfico mensal e no gráfico semanal, e gerou sinalização para cima, superação da máxima no candle anterior, possibilidade de se buscar uma compra contra a tendência na ELET3, depois dessa pancada grande para baixo. CSNA3, também outro ativo, ó, que gerou aqui uma recuperação, uma correção fraca, já gerou sinalização de saída da posição comprada, mesmo não testando a média, vem forte para baixo, perde a mínima lá do fundo anterior, já gerando um sinal de pivô de baixa, tendência de baixa totalmente alinhada aqui no gráfico diário e no gráfico semanal. Se olharmos para o gráfico mensal desse ativo, olha onde está batendo. Ó. Essa região é a região realmente importante para o papel. Abaixo dessa região que começa ali, que já está abaixo disso, né, de 5,97 até uma região de R$ 5,69, está aqui brigando justamente com esse patamar agora, as mínimas tem mais abaixo. O outro nível abaixo dessa região seria lá por volta dos 4,78, né, que é uma região que tem vários meses testando batendo nessa faixa de preço. Então, nesses níveis, nesse nível que se encontra aqui, ó, desses dois últimos fundos, desses fundos aqui mais próximos anteriores, também é um ativo para ficar de olho na questão da perda de força do movimento de queda para gerar sinal de alta. Seria isso minha intenção, no sentido de se buscar alguma operação de compra aí nos próximos pregões, nesses papéis que eu estou comentando aqui, que estão em cima de níveis extremamente importantes. Uzi Minas, da mesma forma, queda hoje, primeiramente, da ELET3 a queda de 7,67, CSNA3 queda de 7,14 e Uzi Minas queda de 0,4%. Anulou um sinal de alta, de um candle grande, que é aquela questão do candle grande, qual o espaço que tem aqui para cima, sabendo que a média despenca rapidamente com esse movimento forte para baixo. Quanto maior for essa distância da diferença do seu stop, se o seu stop é de 5%, busca pelo menos ali de 7,5% a 10%. O ideal é que a diferença esteja de 10% para a média, né, para se buscar aí essa entrada contra a tendência, porque a média vai despencando e a média tende a ser um dos pontos de objetivo para uma compra contra a tendência. Então o mercado afundando, anulou a nova formação de fundo. Olha só aqui, ó. Anulou a formação de fundo depois da despencada para baixo. Aquela questão, nossa, tá barato porque caiu muito. Aí ela vai lá, gera o sinal de alta e já vem para baixo. Opa, ficou mais barato, vou comprar aqui, gera o sinal de alta e já volta para baixo. Gera outro sinal de alta aqui e já volta para baixo. A questão da contratendência, operar contratendência, o risco é esse. Em algum momento vai dar certo, mas na média tende a dar errado. Então, por esse motivo que no meu caso, é uma questão de perfil, de ser um pouco mais cauteloso nessa entrada contra a tendência, em níveis mais importantes e a exigência de que o stop não seja muito grande. Porque se der errado, você perde um pouco, mas se der certo, você tem pelo menos um espaço maior para o preço subir. E aqui no caso da Uzi Minas, qual o nível importante de suporte? Esse fundo aqui no gráfico mensal, 3,89 até 3,53. Nessa faixa de preço que ela já entrou, se ocorrer aqui um sinal de perda de força no gráfico diário, gerar um sinal de alta, possibilidade de se arriscar uma operação de compra de day trade, não, contra a tendência na Uzi Minas. Seguindo para BRML3, outra derrocada, né? O papel vinha numa tendência de alta no gráfico mensal, cenário bem favorável, região importante para se sustentar acima, passou direto, perdeu esse fundo, detonou a tendência e agora está já abaixo desse nível aqui, ó, que é um nível importante, que, ou seja, aquela questão que eu falei da análise da ELET3, foi ELET3 ou foi BBDC4, que, ou seja, pode estar abaixo do nível para baixo aqui dessa região de suporte, mas terminar fechando acima, foi BBDC4. Terminar fechando acima da região de suporte anterior, ou seja, fechar o mês acima dessa região aqui. E aí é importante ficar atento em outros níveis de preço, que seria aqui que já está abaixo, 7,96, região de fundo anterior, que eu acabei de falar até no caso da Uzi Minas, né? Tem uma região aqui, Uzi Minas foi CSNA3, tá? Uzi Minas tem uma região aqui de 2 fundos, próximo nível está aqui na região de topo anterior e ela está batendo nesse patamar. E aí, se for falar abaixo disso, a gente já vai falar lá no 6,89. Mas enfim, ficar atento nessa região de suporte do BRML3, gráfico diário. Se vier um pouquinho mais para baixo também, mais 1 ou 2 pregões aqui, principalmente 2 pregões de máximas descendentes, dá para se avaliar uma compra contra a tendência, superação da máxima que é da anterior. O fato é o seguinte, né? A gente tem uma derrocada gigantesca aqui, que aí sai um pouco da questão que eu estou falando da análise técnica, não o assunto que eu vou comentar aqui, né? O que seria difícil, né? As decisões agora que vão ser tomadas, que estão sendo tomadas, são decisões extremamente difíceis, porque
O que priorizar? Parada geral da economia, com todo mundo em casa, ou mais pessoas ficarem contaminadas e terminando morrendo mais gente, ou depois para tudo, tem um desemprego altíssimo e vai ter gente passando fome, enfim, é um negócio, é uma decisão difícil, tá? Não vou entrar nesse detalhe aqui porque não é minha praia, não sou especialista nisso, mas que é uma decisão difícil para quem está tomando aí no alto escalão do governo aí, essas decisões de ações a serem tomadas, decisões difíceis mesmo, uma crise realmente complicada. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção, lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.